E o torcedor do São Paulo voltou na quarta-feira contra o Coritiba, 30 mil, e contra o Corinthians, de novo, quase 60 mil pessoas. E o resultado tem vencido normal nesse clássico, né? O São Paulo dá as cartas no Morumbi, o Corinthians dá as cartas em Itaquera. Vencendo assim quase sempre, desde a torcida única. E aí, o Mauro, misturando um pouco os assuntos, né? Em relação a São Paulo e Corinthians, aconteceu um momento da temporada em que os dois, digamos, que estavam disputando uma vaga na final da Copa do Brasil, adotaram estratégias diferentes. O São Paulo optou por manter e reforçar o time, o Corinthians optou por se desfazer de alguns jogadores fundamentais. Então, se o Corinthians titular já é frágil, o Corinthians reserva, ele é raquítico, né? Embora tenha feito um gol no início, num jogo meio que o São Paulo entrou assim, inebriado. Muita gente, aliás, que foi ao jogo contra o Corinthians, não pôde ir ao jogo contra o Flamengo por causa do preço dos ingressos, era uma outra torcida, tem isso também. O São Paulo virou o jogo ainda no primeiro tempo e depois administrou. O São Paulo, Tironi, foi depois de 9 partidas seguidas no Brasileiro, 9 partidas em relação ao tema nosso inicial. Depois de 9 partidas, o São Paulo jogou com o time titular no Brasileiro. Jogou 9 partidas seguidas com o time mexido. Então, aí, com o time titular, o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians, deu uma distanciada da zona de rebaixamento, e como o Trajano falou, já está pensando, é o time que está pensando em 2024 já. E aí são coisas, até nesse campeonato, que vão servir para medir como é que vai ser o elenco para 2024. A tentativa do Dorival colocar o Rames Rodrigues pela primeira troca no jogo contra o Corinthians já chamou um pouco a atenção. Ele entrou no início do segundo tempo com o jogo indefinido e não tinha participado nenhum minuto das decisões da Copa do Brasil. Acho que a tentativa de incluir o Rames Rodrigues vai ser uma das missões para essa reta final de temporada. E o São Paulo, há 3 temporadas, desde que essa direção de futebol assumiu, tem tentado formar elencos para jogar 3 competições. Elencos gordos, grandes, graúdos. Não consegue. Também não consegue. Talvez porque o time titular não tenha ainda atingido, fora esse ano, um nível bom, né? Mas jogador não falta muito ao São Paulo. Reserva, banco, opção, tal. E essa situação agora, para o ano que vem, é um ano em que, diferentemente de todos os outros, o Dorival vai primeiro continuar um trabalho, coisa que na carreira dele não é tão comum. E depois ter as cartas todas na manga, depois de ter tirado o time da fila, de promover uma eventual reformulação ou ajuste para o ano seguinte. E o personagem do clássico foi, de fato, o Caleri, que ia parar para fazer a cirurgia no tornozelo. Depois de uma conversa com a comissão técnica, foi definido que isso só aconteceria quando o time tivesse uma situação confortável no Brasileirão, e ele acabou fazendo os 2 gols da virada, colocando o São Paulo numa situação de tranquilidade nesse momento. Como disse o Juca, uma semana gloriosa. Gloriosa. Há muito tempo o São Paulo... Gloriosa dentro de campo, que não podemos esquecer fora de campo. Isso que é importante sempre lembrar.